primeiras aulas, tá bom? Irmã Bárbara, seu microfone está ativando, tá? Eu estou deixando desativado porque está fazendo um ruídozinho aqui. Quando a senhora quiser falar, fica à vontade, tá bom? Eu vou retomar aquilo que a gente viu nas duas primeiras aulas. Nós já tivemos uma aula online, ao vivo, na segunda-feira passada, e uma aula gravada no sábado, tá? Não sei se deu tempo para vocês assistirem, mas é importante, porque como se trata de história da igreja, a gente precisa ter uma sequência, tá? Então, por exemplo, quem não assistiu a aula de sábado, provavelmente vai ter um pouquinho de dificuldade, porque eu já vou dar um pulo, tá? Naquilo que nós já vimos. Porém, eu quero retomar aqui, rapidamente, só para você visualizar os slides que a gente já viu. Nós falamos um pouco sobre a preexistência da igreja, entendendo que a igreja é a resposta de Deus para a redenção, né, da humanidade. Nós vimos um pouco sobre a fundação dessa igreja, alguns conceitos para a gente ficar esclarecido, né, de que igreja nós estamos falando. Nós estamos falando da igreja de Cristo. E, obviamente, que, ao longo da história da igreja, homens e mulheres assumiram posturas, comportamentos totalmente anticristãos. E eles faziam parte da igreja. Eles eram, alguns, inclusive, eram papas, bispos, né? Pessoas que estavam dentro da igreja, mas não necessariamente quer dizer que essas pessoas eram convertidas, eram salvas, eram cheias do Espírito Santo. Então, a gente falou um pouco sobre isso, né? O nascimento da igreja, falamos, né, um pouco sobre isso na aula gravada também. Eu retomei algumas questões aí de como é que essa igreja foi se distribuindo, né? E novos líderes foram surgindo depois dos apóstolos irem morrendo, né? A maioria foi martirizado, ficaram homens, né, que foram discípulos dos apóstolos. E aí, na história da igreja, a maioria desses irmãos são chamados de pais da igreja, né? Por que pais? Porque eles sistematizaram as primeiras explicações do que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos deixaram os escritos, que está na nossa Bíblia, né? O Novo Testamento, a gente tem vários textos escritos pelos apóstolos, né? A, a grande maioria dos textos bíblicos são escritos por apóstolos, do Novo Testamento, no caso. E quem foram os primeiros a explicar o que significava aqueles textos, né? Foram os pais da igreja. Então, ler os pais da igreja é importante para a gente saber como é que eles entenderam essa mensagem que foi transmitida pelos apóstolos. Então, a gente vê que essa igreja vai crescendo, a gente vê que há ali um motivo para esse crescimento, e aí eu falei um pouco sobre a diferença de crescimento e expansão. A igreja cresce em Jerusalém, mas enquanto ela não sai de Jerusalém, a gente não pode dizer que ela estava expandindo, né? Aí eu dei o exemplo da igreja local, quando ela abre uma congregação, duas, três, aí ela deixou só de ser uma igreja em crescimento, mas agora ela também se torna uma igreja em expansão. Falei um pouco sobre essa questão dessas localidades que compõem o Império Romano, tá? Então, é importante resgatar um pouco dessa geografia bíblica que a gente viu anteriormente na disciplina anterior, saber que essa região do Mediterrâneo vai cobrir aí 3 continentes, né, como nós já enfatizamos. E, obviamente, que o Império Romano estava cercado, a aula gravada a gente terminou aí, né? O Império Romano estava cercado por diversos povos que queriam invadir constantemente. Se você invadisse uma cidade romana, de domínio romano,
aquilo era um troféu extraordinário. Então, fazer frente a esse império também se tornou algo muito, muito comum. O Império Romano tinha que lidar, apesar do Império Romano prezar muito pela paz, os acordos que eram feitos, uma série de coisas. Só que o cristianismo traz um questionamento. Até que ponto devemos nos submeter a um imperador, a um homem que se auto-intitula como Deus? A mensagem cristã começa a gerar conflito no coração das pessoas. As pessoas param e pensam assim, peraí, quem foi que disse que esse imperador aí é Deus? Só existe um Deus verdadeiro e Jesus Cristo, né, é a expressão máxima, né, desse Deus verdadeiro. Então, os discípulos pregam o evangelho, esse evangelho vai chegando até as pessoas, e isso, de alguma forma, vai alimentando no coração das pessoas que elas não precisavam mais ficar se dobrando, né? Então, por exemplo, o culto ao imperador, onde as pessoas se prostravam, faziam oferendas ao imperador, aquilo vai enfraquecendo, justamente por causa da mensagem cristã, que começa a dizer: não, nós não vamos nos dobrar diante dos homens. Então, a gente tem que entender que não foi só a mensagem espiritual que gerou a ruína do Império Romano. Não só foi só a mensagem espiritual, mas foi a mensagem espiritual que também despertou as pessoas para pensar, né? Peraí, será que o que nós estamos fazendo faz sentido? Então, a gente falou um pouco sobre essa questão, ok? Aqui, a gente começa algo novo, conteúdo novo. E eu quero, antes de já entrar no novo, perguntar para vocês se vocês querem fazer alguma ponderação, contribuir com alguma coisa, ou pergunta nesse primeiro momento, tá bom? Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma curiosidade, alguma coisa que você queira colocar, eu gostaria de ouvir vocês nesse primeiro momento aqui da aula, tá bom? Eu fiz esse apanhado só para a gente se situar e lembrar o que nós já vimos, tá certo? Um de cada vez, calma, não precisa brigar. Alguém, João já está ali coçando ali o dedo para ativar o microfone. Todo mundo quietinho. Ah, pronto, pronto. Irmão, Pastor Pedro, um abraço, querido. Se ainda estiver por aí, um abraço. Ninguém quer fazer nenhuma observação. Eu só vi só o povo comentando, muito bom, estou gostando, história da igreja e tal. Então, assim, eu imaginei que vocês estavam aí também querendo participar, né? Pronto. Não querendo falar agora, não tem problema, né? Durante a aula, aqueles que quiserem trazer alguma contribuição, ou até falar, pastor, eu nunca tinha parado para ouvir sobre isso, eu não sabia que foi dessa forma, mas é importantíssimo. Essa disciplina, ela é muito relevante, porque eu sempre digo, um povo que não conhece a sua história, um povo que não sabe da sua história, vai cometer os mesmos erros do passado, né? Então, é até uma questão de inteligência. Opa, eu preciso conhecer a história da igreja para que eu não cometa os erros, né? Outra coisa também, um povo bem preparado na história da igreja, eu vou usar uma expressão assim, mais amena possível, né? É um povo que não vai encher a paciência do pastor. Porque, às vezes, eu percebo que alguns irmãos são líderes na igreja e discordam, né? Eu acho que o pastor errou, ele não deveria ter feito assim, ele não deveria ter falado dessa forma. Só que, assim, quando você conhece a história da igreja, você sente o cheiro da heresia, do problema, sabe? De longe. É tipo assim,
ó, isso aí já aconteceu e deu ruim. Isso aí já aconteceu e foi problema. Isso aí já aconteceu e todo mundo sabe. Então, assim, às vezes o pastor ele tem uma postura de reprovar determinadas práticas, dizer, irmão, não, a gente não vai fazer isso, irmão, porque, né? Às vezes o pastor não tem aquele jeito, aquele trato de explicar o motivo, mas ele diz, ó, a gente não vai fazer, a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque historicamente isso já foi feito no passado e foi problema, gerou confusão. Então, a conhecer a história da igreja nos protege. Porque aí a gente diz assim, opa, eu não vou por esse caminho. Não vou, por quê? Porque historicamente já aconteceu, tá bom? Então, por isso que a gente tem que ficar bem atento, né, às questões da história da igreja. Mas vamos lá. Essa igreja que cresce e se expande gerou, obviamente, ciúmes no Império Romano. Gerou. O imperador começou a perceber que ele estava perdendo a mão, né? Os imperadores, a começar de Nero, que foi o doidão do Nero, né? Que toca fogo na cidade, e depois coloca a culpa nos cristãos, porque justamente os bairros de Roma, que eram de maioria cristã, né? Eram os bairros mais ocupados por cristãos, foi justamente os bairros que não pegou fogo, né? Então, ele aproveita a situação e joga a culpa nos cristãos. E a partir de Nero, a gente vai ter o quê? Milhares de cristãos torturados, mortos, muitos foram amarrados em postes, queimados, vestidos de pele de animais, né? Justamente para transmitir aquele odor e os cães serem atraídos e morder essas pessoas, e muitos morreram dessa maneira. Então, a perseguição inicial, ela se deu por diversos fatores, mas é Nero que inaugura, né, essa onda de perseguição total. Não é que a igreja não era perseguida até esse período aí, tá? A igreja sofria perseguição, a gente vai ver isso no livro de Atos, que já havia uma certa resistência, porém, a maior parte da perseguição que a igreja viveu até Nero era uma perseguição de caráter religioso, sobretudo através dos judeus, tá? Os judeus, os líderes religiosos do judaísmo perseguiam. Por quê? Porque os apóstolos iam para as sinagogas para pregar o evangelho e dizer que Jesus é o Cristo. Pensa aí. Se coloque no lugar de um judeu que acredita num único Deus verdadeiro. Aí chega um apóstolo no sábado lá, na sinagoga, na sua sinagoga, para dizer que Jesus Cristo é o Deus que se fez carne e que foi morto, inclusive por causa dos judeus. Então, gente, é natural que essa mensagem, essa pregação gere descontentamento, né? Gere animosidade. Então, os judeus, eles foram os primeiros a perseguir. O Império Romano, naquela onda de dizer, não, é mais um Deus que está sendo pregado, é mais um culto que está sendo feito. Para eles, pouco importava, né? Então, Pedro vai ser crucificado, né? A tradição, a história, né? Os historiadores vão dizer que ele pediu para não ser crucificado igual a Jesus, que ele não se achava digno, então ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Paulo vai ser decapitado um ano depois, Tiago é apedrejado depois de ser jogado, né, do alto do templo. Então, os apóstolos foram morrendo um após o outro quando tem essa onda maior de perseguição. E aqui vem a grande questão. Pastor, por que os cristãos, né, logo ali de cara, começaram a ser
perseguidos? Aqui tem os principais motivos, tá? Primeiro, o cristianismo versus, né? Ou seja, cristianismo contra paganismo. A, a religião romana, eles não tinham uma religião oficial. Então, a religião romana era considerada como uma religião pagã. Era uma religião pagã. Era uma religião politeísta. Vocês já ouviram falar de panteão? O panteão é o quê? É um conjunto de deuses, né? Um conjunto de deuses. Lembra quando Paulo chegou no Areópago, lá em Atenas, que tinha lá um monte de altares a vários deuses? Então, a Grécia tinha essa tradição de muitos deuses, e Roma também tinha. Aí o cristianismo vem dizendo, olha, esquece isso aí. Só existe um único Deus. Um único Deus. E esse Deus é espiritual. Não existe uma imagem desse Deus, não existe uma estátua desse Deus, não existe. Então, não existem ícones. Guarda essa expressão. Ah, pastor, antes da Igreja Católica instituir várias imagens, né, de escultura, já existia outras religiões que tinham essa prática? Claro, gente, claro. Todas as religiões pagãs tinham por prática ter ícones, ícones. Tanto que a idolatria vai se chamar inicialmente de iconolatria. Iconolatria. O que seriam esses ícones? Qualquer coisa, qualquer objeto que você coloque força de divindade. Eu posso dizer que essa garrafa aqui é um deus e começar a adorar esse deus. Isso seria um ícone. Só que, no caso, os ícones podia ser várias coisas, né? E a maioria delas eram imagens, estátuas, que eram veneradas, que eram adoradas. Então, isso começou a gerar problema. Por quê? Porque vocês lembram quando, lá em Atos, fala que... Eu esqueci o nome agora do homem lá, Demétrio, não. O rapaz que era dono da fábrica de ídolos, né? Eu esqueci agora. Se alguém lembrar aí o capítulo, acho que é capítulo 19, se eu não me engano, de Atos, mas vai dizer ali que houve uma briga muito forte. Por quê? Porque os ícones que eles vendiam, as estátuas de Diana, de Éfeso e tal, elas iriam parar de ser vendidas. As pessoas pegaram seus livros, pegaram seus ícones e tocaram fogo. Então, os homens que fabricavam aquilo ali entraram em desespero. E o Império Romano alimentava essa fábrica toda de ídolos. Por quê? Porque eles ganhavam em cima dessas vendas, né? Eles ganhavam em cima dessas vendas. E aí, o cristianismo passou a ser uma religião mal vista. Ó, esse pessoal quer quebrar a gente. Eles estão dizendo que não precisa de nada no culto. A defesa dos cristãos, desde o início, era o quê? O culto é espiritual. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele está presente. Então, nós cremos num culto espiritual. A gente não precisa de objeto, não precisa tocar fogo em nada, não precisa tocar em nada, não precisa se prostrar diante de nada, porque ele já está ali presente. Demétrio. Muito bem, minha irmã. Demétrio, eu acho que é Atos capítulo 19. Ali rola uma treta danada. Por quê? Porque ele ia perder a fonte de sustento dele. Por quê? O Império Romano também perderia uma boa fatia de impostos que seriam cobrados daquelas pessoas, porque tinha que ter um imposto, né? Assim como os judeus, parte do que era arrecadado no culto era destinado para
muito bem, irmã. Atos 19, 24. Então, gente, esse foi o primeiro motivo. A igreja começou a sofrer perseguição porque ela se colocou contra. Não é que ela ficava brigando com ninguém, mas a pregação, ao dizer que só existe um Deus verdadeiro, isso gera problema até hoje. Parte do sofrimento que temos com aqueles que não gostam da gente, não gostam do que a gente prega, é porque nós dizemos que existe um único Deus. E esse Deus se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. O único caminho é ele. Isso gera problema. Isso gera problema. A segunda coisa o segundo fator de perseguição é que considerava os cristãos como antissociais e ateus, que não tinham Deus. É interessante isso aqui. Para você ser considerado alguém que tinha uma fé, você tinha que ter pelo menos 2 deuses. Pelo menos. Se você tivesse um único Deus, você era tido pelos filósofos romanos como ateu. Você nega a existência de Deus, tá? Antissocial por quê? Gente, os cristãos não participavam das festas, porque a maioria das festas tinham rituais pagãos. Então, os cristãos não iam para essas festas. E essas festas, elas mantinham a economia, né? Elas faziam com que circulasse dinheiro no império. E aí os cristãos falam, não, eu vou para essa festa de Dionísio, que é o mesmo deus Baco, né? Baco, é dessa expressão que vai vir a palavra que muitos falam, bacana, né? Você é muito bacana, cadê os cariocas aí, né? Ó, você é bacana, bacana vem de quê? De bacanal, Baco, Baco é o Dionísio, que era o quê? Eram as festas regadas a muito vinho e orgia, ninguém era de ninguém. Vocês conhecem alguma festa que parece com isso que eu estou falando aqui? O carnaval, por exemplo, ninguém é de ninguém. Ninguém é dono de ninguém, o corpo de ninguém é de ninguém, e muita bebida, e drogas, e outras coisas mais. Então, os cristãos começaram a ser perseguidos, por quê? Ah, não, eu não participo dessa maluquice, não. Então, isso começou a gerar problema, tá? Outra questão, a adoração ao imperador era considerada como prova de lealdade. Os cristãos recusavam-se a prestar tal adoração. Lembra daquela cidade? Pessoal, me ajude aí a achar os endereços, que eu já fui bom de endereço bíblico. Hoje em dia, depois de 3 Covid, eu acho que já foi para 4, porque a última vez aí eu tenho certeza que foi também. Lembra daquele texto que fala assim, ó, onde você está o trono de Satanás. Lembra lá em Apocalipse? É 2 ou é 3? Onde você está o trono de Satanás. Eu não lembro se é Filadélfia, não é? Alguém acha aí esse versículo? Esse trono de Satanás era uma referência ao lugar de culto ao imperador, né? Nessa cidade, você tinha um roteiro religioso que as pessoas iam para prestar culto ao imperador. E aí, gente, claro que os cristãos não aceitavam isso de hipótese alguma, tá? Não aceitavam. Então, se vocês acharem, vocês colocam no chat para mim, tá? Então, isso começou a gerar problema. Começou Apocalipse, aí, Rafa, é isso mesmo. Igreja de Pérgamo, exatamente. Apocalipse 2:13. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome, não negou a fé que tem em mim, mesmo desde Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, onde Satanás habita. Então, Pérgamo era subsede do Império Romano na região da Ásia.
Na região da Ásia Menor, quando o imperador ia para a Ásia Menor, onde é que ele se hospedava? Era em Pérgamo. E onde é que tinha o culto ao imperador na Ásia Menor? Era em Pérgamo. E aí veio os cristãos dizendo: não, sai para lá, Satanás, sai para lá. Nós vamos adorar só a um único Deus. E isso gerou também insatisfação do Império Romano. Ok. Aqui, essa quarta questão já foi uma desculpa também do Império Romano, que é a questão das reuniões secretas dos cristãos, que na verdade não eram secretas, eram reuniões fechadas. O culto do amor era o quê? Ele antecedia o momento da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor não podia ser ministrada para pessoas que não faziam parte da igreja. Então, o que é que acontecia? Era feito o culto ágape, era assim que os cristãos chamavam, e nesse culto ágape, você tinha uma mesa posta, muita comida. Lembra que Paulo, inclusive, vai falar sobre isso, que tinha gente que estava comendo demais, outro que não estava comendo. Esse negócio de comer, gostar de comer, é coisa antiga, né? Isso nos persegue. O próprio Jesus foi chamado de glutão e tal, por aí vai. Então, assim, o culto do amor, ele era um simbolismo para mostrar que a gente tinha que continuar crente. Então, quem é que podia participar da mesa da comunhão? Eram os que tinham nascido de novo, eram os que já tinham testemunho público da sua fé. Então, o pessoal começou a dizer que nesses cultos secretos, porque como era de portas fechadas, né, não era qualquer pessoa que podia entrar, eles começaram a dizer que acontecia nesses cultos as mesmas coisas que aconteciam nas outras festas pagãs, né? E aí eles começaram a dizer, olha, eles se reúnem, toda vez que eles se reúnem para comer um corpo de uma pessoa. E realmente, só que não literal, né? Não literal. Eles se reuniam para partir o corpo de Cristo. Só que a maledicência, né? A fofoca, o Big Brother da vida aí, começaram a dizer que os cristãos se reuniam para comer carne de gente. E canibalismo no Império Romano era crime. Era crime. Então, isso daqui foi uma invenção, né, que fizeram para pegar os cristãos em alguma falha. Nada de novo, né, gente? Até hoje as pessoas elas querem nos pegar de alguma forma em alguma contradição ou coisa do tipo. Em último lugar, o cristianismo considerava todos os homens iguais. Eram tidos como anarquistas, perturbadores da ordem social. Por que isso foi um problema? No Império Romano, os homens não eram iguais. Por exemplo, a divisão de classe era muito bem estabelecida. Você tinha a não seria a nobreza, né? Qual é o nome que a gente pode dar para isso? Você tem aquela classe dos políticos, dos senadores, daqueles que estão na alta cúpula romana, né? Vamos chamar de nobreza. Se tiver outro nome aí, vocês me lembram, que agora me fugiu aqui uma expressão mais adequada. Tinha os religiosos de todas as religiões, que também faziam parte ali de uma ascensão social, né? Mas, por exemplo, escravos, mulheres e crianças não tinham valor praticamente nenhum. Escravos, mulheres e crianças no Império Romano praticamente não tinham valor algum. Então, agora vem os cristãos dizendo, não, calma lá. Superiores e inferiores, essa ideia de classes, de castas, né, de pirâmide social, era muito forte no Império Romano. E os cristãos, eles vinham e diziam, não, diante de Deus, todos os homens são iguais. Todos os homens, aqui no termo genérico, né, ou seja, todos os seres humanos são iguais diante de Deus. E essa mensagem incomodava.
incomodava muito o império, né? E aí eles começaram a ser considerados como anarquistas. Gente, até hoje, de vez em quando o pessoal fica chocado quando eu falo, né? Ah, Alex, qual é o seu espectro político? Aí eu falo assim, olha, eu fico beirando ali no anarquismo. Eu sou quase que um anarquista. Por quê? Porque se você for olhar o que seria um anarquismo, anarquismo é no sentido de bagunceiro, pessoa que quer anarquia, quer bagunçar. Não. A anarquia seria o seguinte: é você não reconhecer nenhum governo humano como legítimo, tá? Todos os governos humanos, eles deveriam estar subordinados ao governo de Deus. Por isso que, por exemplo, nós obedecemos às leis do nosso país até que elas sejam leis que não entrem em conflito com a Escritura Sagrada. A partir do momento que uma lei foge daquilo que é um princípio espiritual nosso, a gente já para e fica assim, opa, peraí, eu não vou abrir mão da minha fé, da minha convicção espiritual por causa da lei. Então, a anarquia a anarquia seria nesse sentido, tá? Não no sentido moderno de anarquia, no sentido francês, talvez, essa coisa da Revolução Francesa para cá. Eu não estou falando desse tipo de anarquia, tá? Muito bem, vamos seguir. Tranquilo até aqui? Tranquilão? Tranquilex? Ok. Beleza. Aí aqui, gente, eu confesso para vocês que eu não vou gastar muito tempo nessa parte aqui. Isso aqui está nos slides, na apostila, eu acho que eu coloquei um pouco também, agora eu me esqueci agora se eu cheguei a fazer assim uma listinha, né, dos imperadores. Mas é só para a gente entender, pastor, depois de Nero, teve mais algum imperador que perseguiu? Claro que sim, claro que sim. E quem foram os irmãos mais proeminentes? Quais foram os cristãos dessa época mais notáveis, né, que deram a vida por amor ao Evangelho? Aí aqui a gente vai ter uma série de irmãos nossos, né, que... Só um minutinho, só um minuto. Oh, Jesus. Eu não estou conseguindo pegar aqui o marcadorzinho. Cadê? Eu acho que eu não vou conseguir, não. Não sei por que sumiu aqui da tela. Mas vamos lá. Quando eu mexo aqui o mouse, vocês estão conseguindo ver na tela, onde eu estou mexendo aqui o mouse, o cursor? Tá, né? Pronto. Então, ó, Trajano estabeleceu a lei que, sendo cristão acusado de qualquer coisa e não negar a fé, será castigado, não tendo acusação, estão livres. Mandava crucificar e lançar as feras. Então, quem foram os irmãos dessa época, importantes, né? Que foram mártires. Mártir, como você sabe, é aquela pessoa que morre por causa de uma convicção, né? Nesse caso aqui, por causa da fé. Então, Inácio, Simeão, Zósimo, Hugo, foram irmãos que eram líderes de igrejas e que morreram nessa época simplesmente porque não negaram a fé. Na época de Adriano, imperador, entre 117 e 138, a mesma coisa. Aí a gente vai ter aqui o Telésforo, né? Quem ainda não teve filho, que está orando aí, pedindo o nome de filho aí, talvez, já fica aí ligado, anota aí na sua agenda, né? Um Telésforo da vida. Rafa já deu até risada. Amanda, cuidado aí com essas ideias, viu? Então, é um irmão nosso que morre, né, por causa da fé também. Marco Aurélio, que também é bem relatado aí nos filmes, nos livros, também foi alguém muito perverso, né,
que impôs perseguição. A gente vai ter aí nomes ilustres, né, como Justino Marte, que foi muito importante, né, para a preservação de vários documentos da igreja, para a sistematização de algumas doutrinas. Eu quero desafiar vocês, procurem, deve ter no YouTube algum videozinho, alguma coisa falando sobre essa mulher chamada Blandina, né, Blandina. A, a forma como essa mulher morreu foi um negócio assim, né, extraordinário. E eles aqueceram, né, uma chapa gigante, muito grande, aqueceram uma chapa como se fosse um caldeirão, e aquela chapa superaquecida, eles jogaram a mulher nua em cima dessa chapa. Né? Imagine você até aquela temperatura altíssima, e eles gritavam dizendo, negue a Jesus que nós iremos tirá-la daí, né? E ela foi até o fim, até a morte, dizendo que Jesus era o único Senhor da vida dela. Essas declarações, né, Jesus é o único Senhor, para nós, soa como algo, né, lugar comum. Tipo assim, Jesus é o Senhor. É o que eu creio. Beleza. Uma coisa é você dizer que Jesus é o Senhor aqui no Brasil, que você tem liberdade de culto ainda, né, não sei até quando, para dizer isso. Outra coisa é você dizer que Jesus é o Senhor em um lugar onde existe alguém dizendo que é o Senhor dos senhores, tá? Que, no caso, o imperador, ele se autoproclamava como Senhor, Senhor dos senhores. Aí a gente tem vários outros nomes, né? Como Séptimo Severo, Máximo Nutrácio, Décio. Tem filmes também, esse Maximino, né? Acho que tem filme dele também. Tem vários filmes aí na Netflix que você consegue resgatar o nome aí desses imperadores, personagens históricos que de fato existiram e que a igreja estava no meio desse povo, né? No meio dessa maluquice toda do Império Romano. A gente vai ter Valeriano, e aqui, já chegando aqui em Diocleciano Galério, né? A gente vai ter aquilo que é chamado da última e mais sistemática e terrível de todas as perseguições, né? A gente vai ter vários exemplares da Bíblia queimados, templos destruídos, os pertences clericais, nas ordens clericais, né? Os clérigos, nos casos, os líderes das igrejas, tomados, presos, só era solto se de fato negasse o cristianismo, né? Consta que o imperador erigiu um monumento com essa inscrição, em honra ao extermínio da superstição cristã. Então, esse imperador, ele ergueu um monumento, né, e colocou essa inscrição, em honra ao extermínio da superstição cristã. Então, os cristãos, eles sofreram muito, muito mesmo. E aí, gente, vem uma questão, eu estava conversando com alguém esse final de semana, foi com os irmãos ontem, indo para Jacaraci pregar na congregação da igreja, né? O diácono Fábio, a Marina, a esposa dele, os meninos dentro do carro, e eu fui conversando, e eu falei um pouco sobre isso, né? Essa coisa da igreja, de conhecer a história da igreja, de saber a importância de como irmãos nossos pagaram um preço muito alto, muito elevado, por causa de coisas gravíssimas. Eles foram acusados de coisas gravíssimas e eles não retrocederam, eles não recuaram, tá? E parte dos comportamentos atuais que a gente vê aí de cristão de modo geral, lamentavelmente, a gente fica sem entender, porque o que Cristo fez por nós foi extremamente, né?
extremamente elevado para as pessoas hoje estarem negando a sua fé por qualquer prato de lentilhas, né? Qualquer coisa, sabe? Outra coisa que eu estava falando com os irmãos é que tem havido, eu acho que eu falei isso na aula anterior, na segunda, tem havido um movimento muito forte, irmãos, e vocês, né, nós, mas aqui eu estou me referindo a vocês, porque eu já tenho já tenho tido essa postura e essa convicção pessoal. Vocês, como líderes, precisam entender que tem havido um movimento muito forte hoje no Brasil de regresso ao catolicismo, tá? De regresso ao catolicismo. E a gente precisa entender esse fenômeno. Não é ficar só criticando, saiu, voltou porque não era convertido, não sei o quê. Não. Muitos desses irmãos voltam porque eles não conhecem a sua história. Aí você vê um monte de gente comprando o discurso de que a Igreja Católica Apostólica Romana existia. Eu estou falando aqui de 300 anos de história que você não tem uma instituição ainda. O que você tem aqui são discípulos que estão morrendo por causa da sua fé. Você não tem aqui um papa. Quem é o papa aí, até essa época? Quem é o líder máximo da igreja? Não tem. Então, essa conversa fiada de que existe uma igreja, a primeira igreja, né? Aí eu até brinquei com o diácono Fábio, eu falei assim, Fábio, vamos falar assim, quando chegar para a gente que fala assim, não, porque nós somos a primeira igreja. Aí você fala assim, ó, você é da igreja de Jerusalém? Porque a primeira igreja foi a igreja de Jerusalém. Ou, né, sei lá, se você é um pouco mais gentil, você é da igreja de Antioquia, você estava lá na igreja de Antioquia, o seu papa é de lá, né, de Antioquia. Então, assim, não é que a gente vai ficar brigando com as pessoas, mas se a gente achar uma oportunidade, a gente precisa dizer para as pessoas, para elas pararem de falar bobagem. Essa coisa de, não, porque nós somos a igreja que Jesus fundou. Eles estão falando isso, eles estão fazendo vídeos institucionais dizendo para as pessoas que a Igreja Católica é a igreja que Jesus fundou. Aí eles falam assim: quem foi que fundou sua igreja? Porque a minha foi Jesus que fundou. Aí você fica assim: peraí. Jesus, ele funda a sua igreja sobre a mensagem dos apóstolos. Os apóstolos saíram por todo mundo pregando o evangelho e tornando a mensagem de Jesus organizada nos livros, nas cartas, nos evangelhos. Os apóstolos morreram e depois deles vieram os cristãos. E a gente está aqui no século IV já, 300 anos depois quase, da ascensão de Jesus, e você não tem nenhuma igreja que reivindique dizendo nós somos a igreja verdadeira e que todo mundo está subordinado a gente. Não existe isso. Não existe. Tá? Isso vai ser criado. Aqui a gente está na transição. Isso vai ser criado. E quem é que vai institucionalizar isso? A gente vai ver que foi a derrota, entre aspas, porque a Igreja de Jesus não é derrotada, mas a derrota da instituição foi justamente quando ela casa com o Império Romano. Por isso que ela é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Romana. E é romana mesmo. Ela está subordinada a Roma desde o início. Tá? Então, isso é uma derrota, ter aceitado casar-se com o meio político, tá? E para nós, evangélicos, a gente tem que fazer essa crítica também.
será a nossa derrota institucional a gente se dobrar diante de qualquer sistema político, aceitando que qualquer sistema político seja o nosso sistema político. Vai ser a derrota de qualquer movimento evangélico, porque nós não estamos nesse mundo querendo o poder desse mundo. Isso tem que ficar muito claro para a gente, tá? Então, aí vem o que a gente vai chamar de transição. É quando a igreja ela vai ter um grande problema, né? Um grande problema. Constantino sobe ao poder. Constantino sobe ao poder. Então, aqui eu acho que todo mundo já ouviu falar de Constantino. Se não lembra, tem que dar uma estudadinha aí, pegar um vídeo, alguma coisa. Depois eu posso até colocar no grupo, para vocês saberem. Quem foi essa figura? Foi um imperador romano. O que foi que Constantino percebeu? Que quanto mais perseguia esses crentes, mais eles cresciam. Quanto mais batia, né? Tem até uma frase, eu acho que é de Justino Marte, né? Eu não lembro agora, vocês podem dar uma olhadinha também, que minha memória hoje está só a graça de Deus. Mas ele diz assim, o sangue dos mártires era a semente da igreja. Ou seja, morria, derramava o sangue daquele mártir, aquilo virava semente. Lembra de Saulo? Quando Saulo viu Estevão ser apedrejado, irmãos, quando Jesus diz que Saulo estava recalcitrando contra os aguilhões, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que um dos aguilhões que estava puxando Paulo, a mente de Paulo, ele não conseguia mais ter paz na mente dele, era ele ter presenciado a morte de Estevão. Ele deve ter parado e pensado assim, rapaz, que loucura! O homem deu a vida por causa desse Jesus. Será? Ele viu o céu aberto, ele proclama ali, ele pregou enquanto estava sendo apedrejado. Que homem é esse? Que Jesus é esse? Então, imagino que o sangue de Estevão, enquanto estava sendo derramado, gerou uma confusão, né, mental, ideológica na mente de Paulo e de todos que ali estavam. Então, quanto mais matava, quanto mais perseguia, mais crescia, mais crescia. Mais tinha gente querendo ser crente, tá? Ok. Então, Constantino sobe ao poder, ele começa o governo dele em 323, mudou a capital de Roma para Constantinopla, isso foi uma decisão estratégica, ele cria a cidade, bota o nome dele, só para você ter uma noção de como o cara era, como é que chama a pessoa que é narcisista, né? Como era narcisista Constantino, ele cria uma cidade. Constantinopla, só para você ter uma ideia, essa decisão foi tão estratégica que o Império Romano do Ocidente cai pouquinho tempo depois, do século, acho que 4 ou 5, né? O Império Romano cai no Ocidente. Mas o Império Romano do Oriente, que é lá em Constantinopla, que era lá em Constantinopla, a capital, só vai cair no século XI ou XII. Só para você ter uma ideia que Constantinopla, por que foi uma decisão estratégica? Porque Constantinopla estava numa região alta, cercada de montes. Então, isso dava uma proteção adicional em caso de guerra. Então, você não conseguia derrubar Constantinopla com facilidade. Então, Constantino, ele vê que o reino, o império, está em declínio, e ele percebe que o cristianismo é indestrutível. Ele usa essa expressão, não tem como destruir o cristianismo. Não tem. Aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai publicar o Édito de Tolerância. Calma aí. Ele não torna o cristianismo como religião do império, como alguns dizem.
Tem gente que fala, não, porque Constantino transformou a religião cristã em religião romana, religião do Império Romano, religião oficial. Não foi ele que fez isso. Eu vou explicar daqui a pouco quem foi que fez. Então, é conhecido também como Édito de Milão. Eu já ia falar Limão, né? O Édito de Limão. Então, Milão, que fica na Itália, né? O Édito de Milão vai ser também esse édito aí da édito de tolerância. O que é isso? Constantino, ele diz assim, olha, a partir de agora não podemos mais matar nem perseguir cristãos. É tolerado que haja cristão no Império Romano. Isso foi uma decisão política, porque ele viu que não adiantava mais perseguir a igreja. Ok, isso foi um passo importante para os cristãos terem paz, entre aspas, e esse aqui é o pior tipo de paz. Esse é o pior tipo de paz. É quando o governo, ele diz assim, vamos controlá-los de outra forma, né? Já que a gente não pode com eles, vamos nos unir a eles. Nada novo, gente, nada novo. Tá? É só conhecer um pouquinho de história que a gente vai ver que o que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil, o uso de instituições religiosas para angariar voto, coisa do tipo, isso aí é coisa mais antiga do que minha avó, né? Ok, vamos seguir. Ele tem uma experiência de conversão, entre aspas, tá? Entre aspas, ó, converte-se ao cristianismo. Eu não sei quem assistiu aqui o filme de Constantino, né? Ou leu algum livro que fala sobre ele, mas ele diz que tem uma visão, né? Tem um sonho, ele tem uma visão onde se diz para ele, uma voz diz para ele: por essa cruz vencerás. Por essa cruz vencerás. E aí, Constantino, ele não se converte ao cristianismo. Ele adere, a partir dali, dessa visão, ele vai dizer que ele mantém a visão de que a verdadeira religião é o Estado e que o imperador é o enviado de Deus. Ele tem essa visão. Porém, na medida que ele acredita que o cristianismo seria o meio dele subjugar, ele queria usar o cristianismo para subjugar os outros povos, tá? Isso, gente, é diabólico. Pode ter certeza que o diabo, o pessoal fala que o diabo é inteligente. Na verdade, ele é experiente. Ele bateu, viu que não estava dando certo, ele falou assim, vamos infiltrar no meio desse povo. Vamos infiltrar no meio desse povo. Aí, como ele era o senhor dos senhores, a ideia permanece a mesma, ele vai dizer o quê? Eu sou o Pontifex Maximus. Já ouviu essa expressão, pontífice? Sabe o que é? O Papa é chamado de pontífice, não é isso? Eu sou o pontífice máximo do Estado-religião. É ele que primeiro reclama para ele o direito de ser o pontífice máximo, que é alguém pesquisa aí rapidinho aí o que é que significa pontífice. Pontífice significa o quê? Coloca aí no chat aí para mim. Ele vai reclamar para si. O que é reclamar para si? É arrogar, é dizer assim, ó, eu sou. Ninguém disse que eu sou, mas eu mesmo estou dizendo. Então, ele se torna o pontífice máximo. É aqui que vem essa ideia de que a igreja tinha que ter um líder mundial. Jesus nunca deu essa ideia para ninguém. Nunca. O líder máximo da igreja é Cristo. A cabeça da igreja é Cristo. Ele nunca ia deixar que um homem só no mundo fosse
o soberano sobre a igreja, né? Alguém achou aí? Pontífice, chefe supremo, né? Aí, ó, dignatário religioso, chefe supremo. A ideia de pontífice é cabeça mesmo, é a cabeça. É daqui que vem as diretrizes, tá? Só aí já é uma aberração alguém acreditar. Como é que você lê a Bíblia e você se submete a um pontífice? Faz sentido? Nenhum. Mas as pessoas se submetem. Por quê? Porque é igual a paixão, gente. Eu tenho um colega pastor que ele diz que o apaixonado ele fica cego, doido e burro, né? É paixão. Você está tão apaixonado que você diz assim: opa, o Papa é o nosso pontífice. Eu estou falando do Papa, mas poderia ser um apóstolo, tá? Vamos pegar aqui um apóstolo desse aí brasileiro, porque apóstolo bom é apóstolo morto. Ou seja, os apóstolos bons, eles já morreram todos, entendeu? Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito aqui, ó. Você poderia ter um apóstolo, o cara dizer assim, ó, eu mando na igreja do mundo. Ele ia mandar na igreja da avó Rosa, porque eu não ia me submeter a ele, porque quando eu leio a Bíblia, eu enxergo que Jesus ele deixou, né, os seus líderes para cada igreja local. E uma igreja local pode estar submissa a um bispo, a um líder, aí já é outra questão, tá? Mas, assim, o que é que eu quero dizer? Que cada igreja local tem o seu líder. E a comunidade que ali está tem um respeito, tem um carinho. Mas quem governa a igreja não é o líder, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E o líder que está ali, ele é subordinado à palavra de Deus. E nós nos submetemos a ele na mesma medida que ele se submete à Escritura. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, o imperador Constantino, ele é o primeiro. Só isso aqui já seria motivo da pessoa que está numa religião, né? Ela parar e pensar assim, rapaz, que nada, isso é maluquice. Quer dizer que o primeiro, eles falam que o primeiro papa foi Pedro. Não. Historicamente, o primeiro a dizer que era o pontífice da igreja foi Constantino. Foi Constantino. Pedro nunca disse que ele era o senhor da igreja. Pelo contrário, gente. Quem era o pastor da igreja de Jerusalém era Pedro? Cadê os crentes bons de Bíblia aí? Quem era o pastor, o líder da igreja de Jerusalém era Pedro? Era? Estou provocando vocês para vocês participarem. Era ou não era? Quem era o líder da igreja de Jerusalém, gente, no livro de Atos? Era Pedro? Tiago. Tá lá. Você pega capítulo 15 de Atos, o líder da igreja, a igreja respeitava Tiago como líder, mas ele não era o, vamos dizer assim, o papa da igreja. Não. Olha que contradição. A gente lê na Bíblia que o líder da igreja, o primeiro líder, não era Pedro. E o povo vem querer me convencer que Pedro era o primeiro papa, gente. Aí a pessoa tem que ter né, algum parafuso a menos para acreditar numa conversa dessa. Mas as pessoas acreditam e a gente respeita. Agora só não vem para cá querer dizer que eu estou errado, porque, né, não faz sentido. Então, a igreja de Jesus nunca deveria ter um líder supremo, porque foi o próprio Jesus que disse que isso não era para acontecer. Não era para acontecer ter um líder supremo da igreja, nunca. Você olha as páginas do Novo Testamento e você vai ver isso de maneira muito, muito clara. Ok.
Aí, a gente vem agora com a segunda figura. Então, o que foi que Constantino fez, minha gente? Ele publicou o Édito de Tolerância, permitiu, a partir dali, que a igreja tivesse uma certa paz, porque a partir de Constantino já não tem mais perseguição imperial. A igreja vai sofrer outro tipo de perseguição, mas não mais uma perseguição institucional. Beleza. Depois de Constantino, vem Teodósio I. Quem é que assume o poder no Império Romano? Teodósio. Gente, tudo que eu estou falando aqui, você encontra nos melhores livros de história. Tá? Vocês podem checar essas informações sobre os imperadores, tudo, está tudo aí nos livros de história. Essa moeda aí é uma moeda com o rosto, a esfinge, né, de Teodósio. Ele foi o imperador que tornou o cristianismo como religião oficial, obrigatória, em 380. A gente já está aí no século IV. Século IV. O ano 380, século IV. É no Édito de Tessalônica. Pastor, eu tenho que decorar esses nomes todos? Não. Mas, pelo menos, Constantino e Teodósio você tem que lembrar. Para ter uma boa conversa, né? Quando alguém vier com esses baratinos, como diz o pessoal de Salvador, quando vier com esse baratinho para cima de você, dizendo que não, porque eu estou a igreja mãe, né? A primeira igreja. Aí você fala, opa, você é de Jerusalém? Que legal. Né? Você dá aquela risadinha, depois você explica para a pessoa. Então, assim, depois você pergunta também, você fala, quem foi o primeiro Papa, só para eu saber? Foi Pedro. Ah, é? Tá bom. E Pedro não mandava nem em Jerusalém, moço, quem mandava lá era Tiago. Como é que Pedro foi o primeiro, se, né? Então, assim, Pedro tinha muito respeito, as pessoas respeitavam todos os apóstolos, mas o líder da igreja inicialmente não foi Pedro. Então, é só para a gente entender que não faz sentido dizer que ele foi o primeiro papa, mas tudo bem. Vamos voltar. Então, Teodósio, ele vai impor o fim da perseguição pelo Estado, tá? E aí, isso foi uma bênção, mas a oficialização da religião cristã como religião do Estado romano foi uma maldição. Gente, aqui, nesse exato momento, Teodósio foi usado pelo diabo. Eu não tenho dúvida disso. Teodósio foi usado pelo diabo. Tornar a religião cristã obrigatória gera um problema seríssimo. Por quê? Em 400, ou seja, 20 anos depois dessa decisão, não havia mais paganismo no Império Romano. Acabou o paganismo. Por quê? Porque todo mundo se sentiu obrigado a ser o quê? Cristão. E onde é que Jesus disse que a fé ela tem que ser aceita por obrigação, de forma nominal? Pensa comigo, gente. Pensa comigo, ó. Espera aí. Depois dessa decisão de Teodósio, aquela galera toda que tinha um monte de deuses, eles estão aonde agora? Eles estão onde agora? Fala para mim. Onde é que esse povo todo vai? Para onde é que eles vão? Para as igrejas cristãs. Isso mesmo. Não é isso? Não é isso, Wilson? Isso, pastor. Ia para as igrejas. Fala, Wilson. Ia para as igrejas, né? E, de uma certa forma, ele fazendo isso, ia ser da forma que ele queria. É uma Né? questão óbvia, né? É uma questão óbvia. Pensa comigo, gente. Você é pagão, você tem lá, você acende vela para Deus, o mundo e o diabo. Aí agora vem uma lei que diz que você tem que ser crente, evangélico. Aí você, para não morrer, você faz o quê? Opa, eu vou para a igreja do pastor Armando. É aqui perto de casa,
todo mundo vai me ver entrando lá, eu já não vou morrer. Mas em casa eu continuo fazendo o quê? Acendendo meu incenso para Jezabel, para o Satanás, para o pé torto, para tudo, né? Eu vou continuar do mesmo jeito. Aí é que a gente precisa entender, é dentro da igreja que vai começar esse movimento pagão todo, tá? Inclusive os líderes. A partir de agora, minha gente, quem é que é bispo dessa igreja? Eu estou falando da igreja dessa época, viu, gente? Quem é que se tornará bispo, que é o chefe da igreja, né, nos estados, nas cidades? Quem é que vai se tornar bispo? É o irmãozinho João, que é um crente piedoso, que busca Jesus, que ora todo dia, que lê a Bíblia todo dia? A elite. É a elite. São os filhos dos príncipes, dos reis. É essa gente que vai se tornar bispo para chefiar a igreja nas cidades. Então, a gente não pode. A gente não pode. Ah, pastor, misericórdia. Então, a igreja de Jesus, ela estava sendo preservada, cuidada, até que veio esse satangôs e vem com essa ideia, né? Coloca uma regra dessa, enche a igreja de pagão, esses pagãos, com seus costumes, vão trazer um monte de confusão, e aí a igreja vai se tornar, infelizmente, uma instituição descaracterizada, desconfigurada. Tá? A gente precisa entender isso. É a igreja de Jesus, gente, que perdeu a sua essência? Não. A gente vai ver que Deus nunca ficou sem os seus servos fiéis. Mesmo no meio dessa maluquice toda, Deus sempre levantou filhos piedosos que não se submetiam a essas coisas políticas, essas questões. Sempre, tá? 100 anos depois, no ano 500, já havia igreja na Índia, Etiópia, Irlanda e muitas partes do mundo. Então, a igreja, ela foi chegando em outros lugares. A princípio, a igreja está ali margeando o mar Mediterrâneo, naquelas cidades ligadas à Ásia, África, Europa, aquelas cidades mediterrâneas. A maioria delas já eram cristãs, eram as cidades do Império Romano, tá? Depois a igreja vai atingindo outros lugares mais distantes, certo? Só lembrando que boa parte da população do mundo, nessa época, vivia ali, tá? Vivia ali. Ok. Então, até aqui, tá dando para acompanhar? Qualquer dúvida, gente, coloca no chat ou então abre aí o microfone. Muito bem. Aí, o que é que acontece? Isso aqui, Teodósio, é 380. Vamos voltar um pouquinho antes, para a gente ver como é que a igreja vinha se organizando, tá? Como é que a igreja vinha se organizando. O concílio, alguns concílios foram realizados. É outra coisa também que a gente tem que gastar um tempinho lendo para ver quais foram as principais decisões, tá? O que é um concílio, pastor? Para quem não sabe, um concílio é uma reunião, é um ajuntamento de líderes, de pessoas. Pode ser um concílio pastoral, por exemplo, quando você reúne um grupo de pastores para sabatinar um futuro pastor, né? Um candidato a ministro do evangelho, ele passa por um concílio, tá? Ali ele vai ser perguntado, indagado, inquirido em várias questões. E aí, no final, os pastores já ordenados vão emitir ali uma nota, vão dizer se ele está apto ou não para ser pastor. Concílio é isso, é quando se junta um grupo de líderes, não é qualquer um, tá? Não é qualquer um, são pessoas que têm um preparo, que conhecem a escritura e tal. Então, o concílio de Nicéia, ele foi muito importante. Por quê?
Porque é nesse concílio que vai se combater o arianismo, que era uma doutrina que ensinava que Cristo não é Deus, tá? A igreja sempre ensinou. Aí vem um tal de Ário e diz, não, Jesus não é Deus, não. Jesus, aí começa, né? Atanásio vai desenvolver toda uma argumentação, e aí ele vai construir aquilo que nós conhecemos hoje como a doutrina da Trindade. Pastor, é outra acusação que alguns fazem aí, tá? A igreja inventou a doutrina da Trindade no ano 325. Mentira. A igreja já pregava a Trindade desde o início, tá? Só que o que é que acontece? Não havia uma sistematização do que é a doutrina. Então, o que foi que aconteceu em Nicéia, no concílio? Foi feita a sistematização da doutrina através de Atanásio, que era um grande líder da igreja, era teólogo, era alguém muito culto, muito preparado, né? E que se tornou ali responsável por essa sistematização. É nesse concílio também que vai ser determinado ali o dia da celebração da Páscoa cristã. Não é que os cristãos não comemorassem Páscoa, tá? A Páscoa, para o cristão, é o quê? A ceia, né? Só que não havia nenhuma data, assim como hoje a gente vê aí, que existe uma data específica no ano que a gente vai chamar de Páscoa, tá? Mas isso aqui é só a nível de curiosidade mesmo. A segunda decisão, que eu considero a mais importante, foi quando a igreja decidiu quais seriam os livros oficiais do Novo Testamento. A gente viu um pouquinho disso lá naquela primeira disciplina, não sei se vocês lembram, a introdução bíblica, tá? Então, no Concílio de Nicéia, não é que criou os livros nesse ano aí, tá, gente? O que foi que a igreja fez? Foi reconhecer que somente esses 27 livros eram inspirados. Então, a partir desse momento, todos os outros livros que circulavam nas igrejas cristãs, eles foram considerados como livros só de consulta. Podia consultar, podia ler? Podia, mas não podia fazer parte da liturgia. Ninguém abria um daqueles livros para pregar para a igreja. Por quê? Porque se decidiu que somente os 27 livros que temos hoje no Novo Testamento. E os 39 já era aceito há muito tempo, que é os mesmos livros da Bíblia judaica, né? Então, esses 39 do Antigo Testamento não precisou mexer em nada, o Concílio de Nicéia reconheceu que os 39 livros do Antigo Testamento faziam parte da Bíblia cristã. Porque para você entender os 27 do Novo, você tem que ter uma noção do que aconteceu até Malaquias. Não é isso? Ok, isso aqui foi um parêntese só para a gente entender, né? Aí, é aqui no Concílio de Nicéia que vai ser aprovado o que a gente chama de credo apostólico, tá? Que é basicamente o mesmo credo católico, com pequenas diferenças, tá? Pastor, o que é um credo? Durante a história da igreja, para combater falsos ensinamentos, os discípulos, né, os pais da igreja, os líderes da igreja, eles se reuniam para dizer assim, peraí, o que é que nós cremos? Qual é a nossa fé? Então, nesse concílio também de Nicéia, foi aprovado a versão, né, que até hoje é usada, né, que é o credo apostólico. Pastor, por que a gente não usa muito o credo? A gente não usa, irmãos, como reza, tá? O credo para a gente não é uma reza. O credo para a gente é para ser lido, para a gente saber quais são as doutrinas fundamentais,
quais são as doutrinas principais da minha fé? Então, por exemplo, creio em um só Deus Pai, Pai Todo-Poderoso, né? Creio só um Deus, né? Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito. Aí, né? Toda essa questão. Aí a gente tem o quê? Aquelas doutrinas que são básicas, né? Aí, no finalzinho aqui, eu vou pegar só essa última linha, diz assim, né? Peraí, foi criado ou é sujeito a alteração e mudança, a estes a Igreja Católica anatematiza. Aí você vai dizer assim, pastor, mas aqui está dizendo Igreja Católica. O que é essa Igreja Católica? É a igreja que está presente em todos os lugares. Ali você não tem uma liderança que se reuniu? Essa liderança está espalhada em várias igrejas. Então, católica, a expressão católica significa isso, é universal, é a igreja que está em todos os lugares. Então, é só para a gente ter uma noção que aqui eu estou falando de 325, gente. Quando foi que Teodósio tornou a igreja cristã como obrigatória, né? Lembra lá quando foi? 380. Portanto, 55 anos depois, tá? 55 anos depois. Então, havia uma organização da igreja nessa época que a prova está aí, ó. O povo se reunia em concílio. Mas tinha alguém que mandava em todo mundo? Não tinha. Não tinha. Tinha um papa, tinha uma liderança mundial da igreja? Não tinha. Então, a gente não pode dizer que, né, havia uma única igreja e tal. Não. O que havia eram os discípulos do Senhor espalhados mundo afora. Ok. Beleza. Então, eu fiz esse parêntese para a gente entender que a igreja, ela caminhava bem, né? Ela caminhava bem, ela tinha um credo, ela tinha os livros sagrados já aprovados. Antes de existir essa institucionalização, já existia, porque teve um padre agora recentemente que falou, né? Não, porque vocês gostam tanto da Bíblia e vocês devem agradecer a gente, porque se não fosse a Igreja Católica, nem Bíblia vocês teriam. Mas aqui eu estou provando para vocês que antes da institucionalização da Igreja cristã, né, passar a se chamar ali depois de Igreja Católica Apostólica Romana, que era a Igreja Imperial, né, antes disso já havia uma estrutura, uma organização, o povo se reunia para decidir questões importantes, o povo se reunia para dizer que tal doutrina era uma heresia. Isso já existia. Ok. Aí, com essa decisão de 380, com Teodósio, lembra que eu falei? Os pagãos foram para a igreja. Aí, o que é que vai acontecer? A gente vai ter a paganização do culto. É uma questão óbvia, gente. Pega a sua igreja local e coloca 100 pessoas não convertidas lá dentro, para você ver. Daqui a pouco, meu amigo, começa as sugestões. Ó, gente, vamos botar aqui o pagodão, vamos botar aqui o bingo, vamos botar aqui não sei o quê, vamos botar aqui a balada gospel, vamos botar aqui o negócio e vamos pintar essa parede de... Não, brincadeira, gente. Parede preta, não vou entrar nesse mérito, não, deixa quieto. Ó, mas é uma questão óbvia. As pessoas vão trazer os seus costumes e elas não são convertidas. Elas não têm os valores do reino dentro delas. Então, aí o que é que acontece? Com o dinheiro do governo entrando, os templos se tornaram grandes e enfeitados. Teodósio começou a financiar a construção de templos. Então, os templos começaram a ficar grandes, bonitinhos, enfeitados,
paramentados. Ok. Os pagãos convertidos, entre aspas, tá? Eles não eram convertidos, eles eram aderentes. Pastor, aquele irmão que está indo para a igreja, mas né, vai para a igreja, é o crente Raimundo. Não, não existe crente Raimundo. Ele é um aderente. Ele aderiu à fé evangélica, mas ele não se converteu, tá? Então, ele é um aderente. Então, esses pagãos que estão agora dentro da igreja, eles tinham o costume de quê? De venerar os deuses deles. Só que agora não pode. Aí, o que é que eles fazem? Opa, morreu um irmão piedoso, morreu um irmão assim que era, sabe? Oh, rapaz, que irmão. Então, vamos criar aqui um culto em memória desse irmão? Vamos. Vamos criar aqui uma coisa. Aí, em Constantinopla, na igreja mais oriental, eles começaram a fazer pinturas. Pinturas. Essas pinturas era para lembrar. Já ouviu alguém dizer assim? Não, a gente não adora, a gente não idolatra, a gente só, né? Ali é uma memória, né? Que a gente. Aí eles começaram a fazer. Vamos fazer uma pintura aqui do rosto desse irmão, ele já glorificado, com a areolazinha, alguma coisa assim, o rosto iluminado, porque ele já atingiu a glória, né? Vamos fazer. E aí, de vez em quando, no culto, a gente vai começar a pedir, porque ele já está lá na glória, ele já está pertinho assim de Jesus, e ele era alguém muito piedoso, a gente vai começar a pedir em nome dele. Vocês estão entendendo que não foi assim? Não foi do nada. Não foi do nada, tá? Essa coisa... Fala, João. Tá mudo, João. Não sei por quê. Alguém ouve o João aí? Ficou alguma coisa aí. Você não tá com fone, não? Tem alguma coisa aí que tá atrapalhando o áudio. Mas quando você conseguir, você fala aí. Às vezes precisa sair e voltar, João. Se for o caso, sair O fone rapidinho. dele está fechado. Não, O estava fone. aberto. Fala aí, João. Agora melhorou? Agora saiu. Agora saiu. Beleza. Nesse ponto aqui, me vem à mente a questão da formação do povo judeu no Antigo Testamento, onde Deus queria fazer uma formação do povo sem a mistura, sem se juntar com outros povos, sem se casar, sem se misturar com outros povos, pois essa influência iria bagunçar todo o alicerce do povo de Deus. E aí a gente vê agora, nesse ponto, na formação da igreja, através de Teodósio, de Constantino, essa ideia da entrada dos pagãos no meio da igreja. Então, o que foi pregado colocado como alicerce de se manter firme nos preceitos, nos princípios, na base, no Antigo Testamento, agora com esse sincretismo religioso disfarçado, né, com essa bagunça, virou algo totalmente contrário a uma base onde no Antigo Testamento era algo que Deus não concordava. E vemos vários pontos que distorcem essa ideia, né, de uma pureza do evangelho, de uma pureza do cristianismo, onde eles começam a bagunçar tudo de forma disfarçada para chegar a um ponto onde tudo aquilo onde os líderes inseridos ali queriam estabelecer. Então, essa mistura e também aí começa a questão que eu achei muito interessante dos cristãos que morriam
e aí eles começam a adorar e a fazer os santos, né? As imagens e os santos, mas foi o paganismo entrando dentro da igreja e bagunçando tudo, né? Quebrando a ideia de um cristianismo mais puro, um cristianismo mais voltado com a base lá dos discípulos, dos apóstolos e de Jesus Cristo, né? Análise perfeita, João. É isso mesmo. E a gente percebe que isso hoje não é diferente, tá? Por exemplo, quando você vê movimentos que até então ridicularizavam a Bíblia, questionavam os cristãos, faziam esse enfrentamento, hoje eles criam as suas igrejas. Isso foi dito recentemente em uma convenção de um partido aqui no Brasil. Para nós fazermos enfrentamentos a esses cristãos, nós precisamos criar as nossas igrejas. Isso foi dito, tá? Não sou eu que estou dizendo. Gente da alta cúpula, né, de um partido aí brasileiro, que na sua convenção disse, só tem um jeito de nós fazermos enfrentamento, é criando as nossas igrejas. Então, quando você está vendo estourando aí esses movimentos libertinos, né, de igrejas inclusivas, entre aspas, e coisa do tipo, nada mais é do que essa estratégia, tá? Essa estratégia que é terrível, tá? Terrível. Tem eu esqueci aqui agora, hoje eu estou no dia do esquecimento, misericórdia. Ah, tem um personagem, eu estou Desculpe, tentando lembrar. professor, com Fala. licença. Eu gostaria de resumir tudo isso em uma só palavra: interesse econômico. Tudo passava por isso. E aí comandava toda essa bagunça. Todos os demais se disfarçavam de tudo isso, mas que a grande cerne de tudo isso, de poder, era a parte econômica. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E o próprio Jesus advertiu os discípulos: olha, vão tentar fazer de vocês negócio, né? Paulo, quando se despediu lá da igreja de Éfeso, depois de passar 3 anos ali com aqueles irmãos, ele chama os presbíteros, né? Numa cidade vizinha ali, lá em Atos, e aí, Atos 20, né? Ali ele vai falar que vão se infiltrar obreiros fraudulentos no meio do rebanho, e não pouparão o melhor do rebanho, tá? Então, essas advertências estão na Bíblia, só que, infelizmente, a grande maioria não lê. A grande maioria, e nós, líderes, não podemos fazer parte desses que não estão lendo a Bíblia. Então, a gente precisa ter. Não é ter senso crítico, ficar criticando, não, é entender que essas coisas fazem parte da estratégia do diabo de destruir, né? Destruir. Como é que eu vou destruir? Eu vou me infiltrar. Eu vou colocar pessoas que têm pensamentos liberais, libertinos, pensamentos contrários à própria Bíblia. Por isso que é um perigo. Você vai num culto onde o pregador ele abre a Bíblia só para ler o texto. Depois ele passa 40, 45, 50 minutos falando coisas que vêm da cabeça dele. Isso é uma aberração, isso não é culto cristão, tá? Então, assim, a primeira tática do diabo é negar esse livro. É negar. E tem várias formas de negar. Uma delas é sonegar ao povo o direito de entender o que está escrito nele. Então, o que é pregar? Nada mais do que tornar o que está aqui conhecido. Então, um pregador que abre a Bíblia só para ler o texto e esquece depois da Bíblia e começa a filosofar, começa, né, a falar de sociologia, a falar de tudo menos da Bíblia, ele não é um pregador do Evangelho. E isso é uma forma de se infiltrar e destruir por dentro. Eu estava tentando lembrar aqui
é o Mefistófeles, né? Eu estava tentando lembrar o autor que usa esse personagem. Mefistófeles é uma figura, é como se fosse um demônio, né? Na Idade Média se falava muito sobre esse demônio, e eu esqueci completamente agora. Mas tem uma frase dele que tudo tudo se dissipa, tudo se esfarela, tudo tudo vira fumaça. Essa é a ideia. Você se infiltra para fazer com que a igreja local perca as suas características de igreja. E uma das primeiras estratégias é tirar o direito do povo de conhecer um santo livro, que é a palavra de Deus, né? Então, nada novo. Hoje ninguém vai botar numa igreja evangélica um ídolo, porque a gente não vai aceitar. Mas coloca outros elementos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, gente. A pessoa chega na igreja, começa com aquela boa oratória e tal, que ela fala bonito e tal. Ok, vamos ver os frutos, vamos esperar um pouco, deixa a pessoa ali aprendendo, ser discipulada, entendeu? Nada de agonia, mas não. Hoje, se a pessoa souber conjugar bem os verbos, ela já é tida como o pregador do próximo culto. Ela sabe falar bem, sabe, né, conjugar os verbos, pronto. Esse irmão aí tem que dar uma oportunidade para ele. Então, isso é um perigo. Mas vamos lá. Então, os templos começam a ser financiados pelo dinheiro público, isso é um perigo, tá? E qual é a igreja hoje que tem até hoje financiamento público de restauração dos seus templos, patrimônio tombado, né? E por aí vai. Os pagãos começam a venerar suas imagens, agora não mais os deuses, né, do paganismo, mas os mártires, tá? Muitos cristãos começaram a acreditar na capacidade da intercessão dos santos mortos. Os pagãos começam a falar, rapaz, nosso irmão, né? Ele faz a conexão do mundo dos mortos com o mundo dos vivos. Começa a se infiltrar essas doutrinas que já existiam no paganismo, tá? Passaram a considerar os lugares onde esses homens e mulheres nasceram e viveram como lugares santos. Lembra que isso já acontecia? Tinha que ter lugares para fazer essas romarias, né? Essas peregrinações. Então, isso vai começar a fazer parte da igreja, né? Aí, pouco tempo depois, gente, 25 anos depois da decisão de Teodósio, começa o que nunca tinha existido até então, a veneração de relíquias, partes dos corpos, objetos, atribuindo-se a eles sinais miraculosos. Começou a aparecer osso do apóstolo tal, dente do não sei o quê, roupa não sei de quem, entendeu? E começa a se dar poderes mágicos, miraculosos não, mágicos, a essas peças, a essas partes, esses objetos, né? Outra coisa, toda religião pagã tem que ter uma deusa. Lembra de Vênus, Diana, né? Toda religião pagã tem que ter uma deusa. É nessa época que vai começar o quê? A iniciar o culto a Maria. Não existia. Você pode desafiar qualquer católico que, antes dessa época aí, antes do ano 500, qualquer culto em nome de Maria não existia. Não existia. Quem é que implementa isso? São os pagãos que queriam ter agora na sua nova religião obrigatória, né? Eles querem ter elementos que eles estavam habituados. Espera aí, tem um Deus aqui, mas esse Deus é pai, e cadê a mãe? Tem que ter a mãe, porque lá na nossa religião lá,
Tinha o pai e a mãe, tinha o Deus e a deusa, né? Inclusive, eles eram casados. Um negócio assim. Os panteões eram assim, né? Então, eles tinham as suas paixões e por aí vai. Os deuses também, os deuses do paganismo, eles tinham suas paixões. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso aqui eu não estou inventando nada, não. Vocês pesquisem, leiam. Livros de histórias estão aí, ó, para a gente conhecer. Então, a igreja de Jesus, santa, comprada pelo sangue dele, começa agora a sofrer esse tipo de pressão que antes era externa e agora é uma pressão interna. Beleza. Aí é que vem a grande pergunta. Pastor, e os crentes que conheciam a Bíblia aceitaram essa maluquice toda? Claro que não. Alguns foram presos, outros foram mortos, outros fugiram para lugares bem distantes, para não ficar no meio dessa balbúrdia, tá? Balbúrdia significa confusão mesmo. Então, os verdadeiros cristãos, eles não aceitaram essas coisas. E aí, uma das estratégias foi buscar a vida monástica, tá? Que, a meu ver, também nunca foi o propósito de Jesus. A santificação do povo de Deus não é repulsiva, no sentido de que você tem que fazer igual, né? Aqueles ascetas. O ascetismo é o quê? É você ir para o deserto e ficar lá. Por quê? Na época de João Batista tinha isso. Ó, esse povo de Jerusalém está tão corrompido, olha lá como eles estão, ó o templo, como eles estão fazendo um monte de coisa que desagrada a Deus. Eu vou para o deserto. Eu vou para os montes. Isso sempre existiu. Os cristãos dessa época aqui, que não concordavam, ou eles fugiam para cidades bem longe, ou eles iam para cima de um monte, ou alguns vão fazer o que a gente chama de movimento monástico. O movimento monástico, ele nasce com uma coisa boa. Eram comunidades fraternas que fundavam ali escola, organizava-se no entorno, tanto que é o movimento monástico que vai começar a criar as primeiras cidades afastadas desses centros. Por quê? Porque ali no mosteiro você tinha escola, você tinha o cultivo agrícola ao redor, e você tinha uma comunidade que se reunia em torno da fé. Tá? Ah, pastor, os mosteiros continuaram assim muito tempo? Não. Infelizmente, chegou uma hora que o império, a igreja, né, conseguiu sufocar também esses movimentos, tá? Esses movimentos. Mas o que foi que aconteceu? A vida monástica, com a inclusão dos pagãos no cristianismo, o cristianismo inicia um declínio moral, já falei sobre isso. Os cristãos sinceros, eles decidem se separar da vida comum e criaram o monaquismo, que é essa vida aí monástica, né? A vida monástica. Qual é a ideia deles? Tentar deixar essa vida de tentações pagãs. Gente, virou uma confusão. Virou uma confusão. E aí os irmãos, né, foram para esses lugares. Então, eles abriam mão de todos os seus bens, viviam em alojamentos, vestiam-se sem conforto, alimentavam-se pouco, dormia pouco, flagelavam-se e viviam em celibato. Nem todas as comunidades eram celibatárias, né? Algumas comunidades eram bem familiar mesmo. E ao redor dos mosteiros se reunia ali um monte de família. Tá? Eles construíam suas casas, se alimentavam, os filhos estudavam nesses mosteiros. No Oriente, na igreja mais oriental, Constantinopla e tal, você vai ter os monges solitários.
E no Ocidente, que é a parte mais romana mesmo, você vai ter as comunidades, tá? Então, não tinha só um tipo de mosteiro, assim como até hoje não existe só um tipo de mosteiro, tá? É importante você entender isso aqui, por quê? Porque Martinho Lutero vivia onde? No mosteiro, tá? Era no mosteiro que Martinho Lutero vivia. Claro, gente, que os mosteiros não eram um pedaço do céu na terra. Claro, ali tinha pecado, tinha problema, tinha uma série de coisas. Mas foi um lugar, por muito tempo, para resistir a esse paganismo, para você tentar desenvolver a sua fé sem a influência do Estado, da igreja estatal, tá? Da igreja estatal. Então, é o que eu costumo dizer, Deus nunca ficou sem testemunho. Nunca ficou. Sempre teve gente que não se dobrou a essas propagandas, né? E por aí vai. Tá bom? Bom, é muita informação. Eu, particularmente, pretendo parar aqui para vocês respirarem, porque o mergulho que a gente deu hoje foi um pouco mais profundo, né? E aí, na aula de sábado, eu vou continuar, tá? Porque a gente não tem como perder muito tempo, né? O slide é muito extenso. Eu ainda estou aqui em 1/3, né, dos slides, mas também sem pressa, sem agonia. A aula vai ficar gravada, dá para assistir de novo. Tem outras coisas que vocês podem consultar, tem a apostila. Então, tem bastante coisa aí que dá para aproveitar. Amém, queridos? Dúvidas? Nós vamos orar, então, pedindo a Deus que consolide, né, tudo isso. É muita informação, eu sei. Agora, imagine eu que fiz 5 semestres de História da Igreja, 2 anos e meio estudando detalhadamente tantas informações, é pesado. Eu lembro que o professor, no último semestre, a gente falava, qualquer coisa que ele falava, a gente dizia assim, haja história, haja história. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, nós louvamos ao Senhor, pedimos a tua graça, a tua bênção sobre cada aluno deste curso. Senhor, nos encha de temor no nosso coração, conhecer a história do teu povo, a história da tua igreja. Sabemos, Pai, dos percalços, das dificuldades. Assim também a nossa igreja local, Senhor, também tem as suas lutas, seus enfrentamentos, mas nós queremos ser daqueles que não retrocedem, daqueles que não se abalam, daqueles que não tornam atrás. Nos ajude, nos dê graça para continuar pregando, ensinando a tua palavra ao teu povo e protegendo a tua igreja, Senhor, de tantos ataques internos e externos, que nós possamos ser daqueles que levantam-se no poder da tua palavra e do teu espírito para proclamar que só o Senhor é Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos? Amém. Então, qualquer coisa, Amém.